Bom, na aula de hoje a gente vai ver movimento absoluto, né? Analisando ali em corpos rígidos. Então, o movimento absoluto é quando a gente vai estar montando ali equações aonde esse movimento dele vai ser com aplicação direta de equações diferenciais temporais. Então, né, nós sabemos aqui que velocidade é quem? A derivada ali temporal ali do deslocamento, a aceleração da velocidade, né? A derivada temporal, isso aqui no caso linear e também aqui no caso angular, né? Então, a velocidade angular utiliza o deslocamento angular e a aceleração angular utiliza da velocidade angular. Então, o entendimento, né, o que gera um pouco a complicação para esse tipo de resolução é a gente montar, né, essa função S, ou da velocidade, ou de θ, né, ou aqui de ômega, para em cima dela a gente aplicar aí as derivadas ali temporais, né, fazer esse trabalho das equações. Então é montar essa relação, né, para chegar nessa equação aonde a gente vai estar trabalhando. Então, para facilitar, né, o entendimento, vamos fazer aqui alguns exemplos, como isso aqui. Ó. Determine em um determinado instante o cilindro de raio R tem velocidade angular ômega e uma aceleração angular alfa. Determine a velocidade e a aceleração do seu centro, né? G ali o centro gravitacional, considerando que ele rola sem deslizar. Então tem aqui a velocidade angular, aceleração angular, né? Então ele vai estar rolando para cá, ó, sem se deslizar. Então, olha só, se eu considero aqui esse meu G' da posição, o deslocamento que ele tem aqui do meu centro, né, é um SG. Vamos botar que é o meu ponto G, por ser o ponto central e ele não tem deslizamento, ele está tendo ali o ponto que tem uma translação linear. Então, se eu pego aqui, ó, esse ponto aqui embaixo, né, inicialmente, no ponto final, ele vai estar encostando aqui, ó, sobre um outro ponto. Beleza? Então, essa deformação toda é um que aquele meu SG, ó, é um ponto, né, como se eu tenho aqui, ó, na superfície desse meu cilindro. Então, quem que é essa superfície de um cilindro aqui? Ó? É o raio vezes o ângulo θ, né? Aqui representado. Então, o meu SG, ele é quem aqui? O deslocamento que ele teve, né? Que foi o tanto que ele andou no chão. É o tanto que ele rolou ali, né? Sobre essa superfície. Então, com isso, o que eu sei? Velocidade é ds dt que eu tenho aqui. Então agora a gente vai fazer o que? O meu SG, que é o deslocamento, é R θ. Vou fazer aqui a derivada dele ali, né? Temporal. Então, a minha velocidade vai ser quem? Vai ser o R, aqui o raio, né? Que é uma constante, vezes quem? O θ derivada dele em relação ao tempo, né? Que essa bolinha aqui em cima representa. Então, a derivada temporal aqui do deslocamento angular nada mais é que a nossa velocidade angular. Então, daí, né, que a gente chega na equação, né, que já é uma equação simples que a gente já conhece, que é o V igual ômega R. E a nossa aceleração, com essa mesma equação, vou fazer novamente, derivar em relação ao tempo. Então, quando eu faço a derivação aqui, ó, né, em relação ao tempo, né, eu vou ter o que? Eu sei que a nossa aceleração, a derivada do tempo da nossa velocidade, que eu coloco aqui, o R constante, eu vou ter aqui a minha velocidade angular, né, da derivada temporal. Então, a nossa aceleração ali de G é quem? É o ômega alfa. Beleza? Olha aqui agora um outro exemplo, né?
A grande janela é aberta através de um cilindro hidráulico AB, que a gente tem aqui. Se o cilindro se estende a uma taxa constante de 5 metros por segundo, determine a velocidade angular da janela no instante em que esse ângulo θ é igual a 30. Bom, então ele me falou o que? Quais os dados que eu tenho? Ele me informou que ele se desloca, né, com uma taxa constante de 0,5. Então tem aqui para cá uma velocidade, né, que ele está ampliando de 0,5 e ele quer saber a velocidade angular. Então agora a gente tem que fazer uma relação, né? Porque observa, ele aqui, ó, não vai ser esse cilindro sempre nessa posição e a minha janela naquela. Eles têm esse movimento. Ele vai rotacionar, minha janela vai abrir para cima, né? Aqui o meu cilindro, né, vai se deslocar aqui, ó, no sentido aqui horário. Então não é ali da mesma, né, posição que a gente tem. Então tem que fazer uma relação, né, que a gente consiga fazer influenciando quem? Esse ângulo θ, que é o ângulo de abertura. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um triângulo, 2 metros da janela, essa dimensão aqui que eu não sei do meu cilindro atuador, e da onde ele está atuando até lá o ponto fixo, 1 metro. Então, a gente tem aqui um triângulo, né, que a gente vai conseguir associar quem? Essa abertura aqui, ó, do meu cilindro, né, que a gente pode chamar de S, com esse meu ângulo, né, de abertura aqui, θ. Beleza? Então, ó, a gente pega aqui, ó, um triângulo. Então, vamos supor, fiz aqui nessa posição, ó, se o θ está ali, né, o meu A é essa medida aqui de 1. O meu C, ó, seria essa medida aqui de 2. E o meu B, né, seria quem? Esse meu S. Beleza? Então, esse aqui é o meu triângulo. Então, pela lei dos cossenos, a gente sabe o que? Ó? O cateto oposto ao θ ao quadrado é igual a quem? O quadrado de um cateto mais o quadrado de outro, menos 2 vezes os dois catetos adjacentes AC, vezes o cosseno do ângulo, né? Aqui a nossa lei de cosseno para o triângulo. Então, esse triângulo, como falei aqui, ó, se o θ está aqui, o θ vai ser o mesmo. Só que quem que é o B? O B aqui, ó, é o lado oposto. Então, é o S. Então, B ao quadrado é S ao quadrado. O A é um cateto adjacente. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado. Mais o C, o outro cateto, 2 ao quadrado. Menos 2AC, então, menos 1 vezes 2, cosseno de θ. Então, resolvendo aqui, ó, a gente chega nessa nossa equação, que S ao quadrado é igual a quem? 5 menos 4 cosseno de θ. Então, pessoal, o movimento absoluto, a gente tem que chegar nessa equação. Essa é a parte mais trabalhosa. Encontrar, é determinar essa equação. Que essa equação é o quê? O que está relacionado. Agora eu consigo determinar o ângulo que vou ter de acordo com o meu comprimento aqui do cilindro ou vice-versa. Então, para o ângulo de θ, ó, o meu S, né, igual a 30, o meu S é 1,239, né, metros. Beleza? Mas tá bom, não é isso que a gente quer, né? O problema, ele quer o quê? A velocidade angular da janela. Então agora a gente tem aqui o quê? Ó? A posição, né, o S, né, aqui é o deslocamento que eu vou ter do comprimento da minha janela e a variação angular dessa minha janela. Então, eu vou pegar e vou aplicar o quê? A derivada, né, temporal dessa equação. Então, ó, derivada aqui temporal, ó, S2 vai ser o quê? 2S, ds dt. O 5 é constante, então é 0. Aqui, 4 cosseno de θ, né? Deixo fora ali o menos 4 ali, que é constante, né? Cosseno de θ derivada da menos seno de θ, dθ dt. A gente sabe que ds dt é a velocidade ali em S. E
o dθ dt é a nossa velocidade angular. Então, como a velocidade, né, que ele fala é constante, a taxa ali com o cilindro aberto é meio metro, e o ângulo θ aqui, né, que ele falou que era o 30, então a nossa Vs é meio metro por segundo e o θ é 30, substituindo aqui, ó, nessa equação e reorganizando, a gente consegue determinar a velocidade angular da nossa janela. Beleza? Bom, agora a gente tem aqui, ó, um outro exemplo, né? O movimento de uma chapa triangular ABC, essa chapa aqui, né, em seu plano é controlada pelo cilindro hidráulico D. Ó. Esse cilindro aqui, ó, que se desloca na vertical aqui em Y, né, que controla esse movimento. Se a haste do pistão do cilindro se move para cima com uma taxa constante de 3 metros por segundo durante um trecho do seu movimento, calcule para o instante em que esse ângulo θ desse lado AB com a horizontal, né, seja 30, a velocidade e a aceleração no centro do rolete B dessa guia. Ele quer saber essa velocidade e aceleração aqui. Então, esse ponto B está deslizando aqui, ó, nessa guia. E a velocidade e aceleração angular do lado da chapa CB. Na verdade, nós já vimos, né, que na verdade a aceleração angular vai ser a mesma para qualquer ponto, né, dessa chapa aqui triangular, né? Velocidade angular e aceleração angular é a mesma independente do ponto. Bom, agora é isso que a gente tem que fazer. Agora a gente tem que buscar aquela equação para fazer essa relação. Né? Então, ó, eu sei que esse ponto A aqui, ó, ele sempre se desloca aqui na vertical, ó, sempre a essa distância, ó, uma distância y. E esse ponto B, ó, ele sempre vai se deslocar aqui, ó, em quem? Na horizontal, nessa distância, ó, x. Então, a gente consegue fechar um triângulo aqui, ó, né? Nesse caso, até mais fácil, né? Que é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, que eu tenho o ângulo θ. Se eu quiser aqui com o meu B, vou ter B ao quadrado é igual a y ao quadrado ou x ao quadrado, certo? Assim como, por ser triângulo retângulo, a gente também, se quiser, pode considerar aqui o que, ó? Y é igual a quê? B seno de θ. X é igual a quê? B cosseno de θ. Consegui três equações relacionando o que, ó? O deslocamento e o ângulo θ. Então, ele falou, ó, a nossa velocidade aqui, ó, como é a taxa constante em A, 3 metros por segundo, que é para cima, e a aceleração em A, ela é 0. Então, inicialmente, né, como falei, ó, determinando ali os momentos, ó, pelo triângulo, B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, vamos trabalhar com essa equação primeiro, sem mexer no nosso ângulo. Por quê? Eu sei que quando for a derivada temporal de y, ela é quem? Velocidade A. A derivada duas vezes temporal de y é a aceleração de A. A derivada em x é a velocidade de B. A derivada duas vezes de x, né, temporal, é a aceleração de B. Então, dessa forma, a gente vai conseguir determinar a velocidade e a aceleração de B. Depois, para a velocidade e aceleração angular, aí sim a gente vai ter que utilizar quem? Essa influência aqui, né? Pegar o y, b cosseno de b seno de θ, né? Que aí a gente vai relacionar esses dois, já que a derivada temporal de θ vai ser minha velocidade angular e, novamente, derivando em relação ao tempo, a gente vai ter a nossa aceleração angular. Então, primeiro vamos para determinar as nossas velocidades aqui e aceleração em B. Então, ó, derivando em função do tempo aqui, ó, B ao quadrado é constante a zero. Aqui a gente vai ter o que aqui, ó, né? O nosso x2 ali vai dar o meu x vezes
a derivada dele aqui em relação ao tempo, mais, novamente aqui, né, o y, a derivada aqui do y em relação ao tempo. Derivando novamente, né, vai ser o que? X, duas vezes bolinha, mais, aí agora aqui o x ao quadrado, mais aqui o y, duas aqui bolinha, mais o y aqui, né, ao quadrado. Bom, então, como falei, né, a gente sabe aqui também as outras, né, funções. Y de bθ, x de bθ, o y bolinha aqui agora, né, ele é o que? 0,3 e o y aqui duas vezes ele é 0, que são os dados informados. E o θ é 0. Então, substituindo nessas equações aqui acima que a gente tem, porque eu não sei aqui minha posição de x e de y, então vamos substituir lá que eu tenho o meu b, os meus θs, né? E aqui os outros valores. Então, com isso, né? Substituindo lá, a gente vai ter o que? Na primeira, né? Trabalhando, a gente chega que a minha velocidade de B é essa. E a segunda, né? Trabalhando aqui, ó, a minha aceleração, né, de B vai ser essa aqui. Certo? Então, né, a gente vai, né, tá pegando e aplicando cada um deles. Opa, aqui faltou a derivada aqui temporal a segunda, né, que tem aqui. Então, a gente já chegou nas nossas velocidades. Aí, como falei, agora para eu determinar minha velocidade angular, a gente tem que utilizar ela aqui, ó. Essa, ou poderia, né, ser a outra ali, né, do x com o bθ. Mas, creio que é melhor a gente utilizar o y, né, porque de y é onde eu tenho os dados informados, né. Vamos supor que de repente eu errei alguma integração, algo do tipo aqui, ó. Eu vou determinar o meu V de B, o meu A de B errado. Então, se eu pego e for aqui, vou acumular esse erro. Então, aqui eu já nem utilizo essa conta. Já é algo que eu vou ter com informação dada. Então, vamos lá. Vamos derivar aqui, novamente, em relação ao tempo. Y ponto, que é igual a B. O seno de θ, cosseno de θ. Θ bolinha. Isso aqui é velocidade de A. Isso aqui é velocidade angular. Como a gente tem velocidade de A, B e θ, a gente agora, trabalhando, né, consegue determinar quem é a minha velocidade angular. Só que aqui, ó, né, é a minha equação da velocidade angular. Substituindo os valores, eu chego no resultado. Mas para eu determinar a aceleração angular, eu vou o quê? Fazer a derivada temporal desse meu elemento aqui, né? Então, só para facilitar um pouquinho, né, na hora da gente fazer aqui, um sobre cosseno é secante, né? Então, a minha velocidade angular é velocidade A secante de θ sobre B. Então, agora aqui, a gente vai ter o que? A derivada temporal disso aqui. Velocidade A é uma constante, né? Então, ela não vai ter a integração, né? O B, secante de θ, tangente de θ, e aqui é derivada temporal. Chegando aqui na nossa equação. Agora, basta substituir quem que é o θ, a velocidade angular que encontramos agora, velocidade A e B, que a gente determina a aceleração angular. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. A bobina se desenrola de uma corda de forma que no instante mostrado ela tem velocidade angular de 3 radianos por segundo e uma aceleração angular de 4 radianos por segundo ao quadrado. Ele quer que determine a aceleração aqui em B. Então ele vai desenrolando. Como está desenrolando aqui, ó, o meu ponto C aqui, ó, ele vai ter apenas o que? Translação, né?
Então me deu aqui, ó, o R1 é 0,5, o R2 0,75, que o B está sobre aqui o R2, né? Mas a corda está enrolada no R1. E a velocidade, e aqui faltou o quadrado, né? Da nossa aceleração angular. Então, aqui a gente tem esse meu deslocamento, né? De C, onde ele vai ter o que, ó? Dali até essa linha aqui central, o meu SC. E quem que vai ser ele? Como eu falei, o tanto que ele vai descer, esse SC, vai variar de acordo com o ângulo θ. Que ele é um trajeto aqui, ó, da superfície, né, dessa minha polia. Então, o meu SC é quem? É o R1 vezes o θ. Beleza? Então, derivando aqui em relação ao tempo, eu vou ter o quê? Velocidade de C é igual a R1 vezes velocidade angular. E, novamente, a aceleração de C é o R1 vezes a aceleração angular. Então, como eu tenho aqui, ó, o raio e a aceleração angular, a gente consegue determinar quem? A aceleração de C, né? Que eu sei que a aceleração de C, por ele ser translação, apenas vai estar aqui, ó, para baixo em J. Então, com isso, agora eu consigo aplicar, né, o movimento relativo de aceleração que a gente viu, né, na aula anterior. A aceleração de B é igual a aceleração de C mais a de B em relação a C, que é a tangencial e a normal. Então, a aceleração de B de C para baixo negativo. Ó, a angular aqui, ó, ele me informou, né, que como ele desenrola, ele está descendo aqui, ó, no sentido horário. Então ele vai ser o que, ó? Negativo. Beleza? Então, K vezes J dá menos I, com menos vai dar mais. E aqui, né, a angular, apesar dela também estar nesse sentido que seria negativo, mas como ela é ao quadrado, não preciso contar, né, ele aqui ao quadrado. Vai dar 9, né? 3 ao quadrado, ou menos 3 ao quadrado ali, vai dar 9, né, aqui em J. Então, trabalhando, a gente chega aqui, ó, na nossa aceleração de B, onde tem componente tanto em X, né, quanto em Y, só que o Y é negativo, né? Então a resultante dele, ó, é mais ou menos aqui, ó, nesse sentido. Beleza? Inclinada ali.